Olá pessoal, tudo bem? Bom, no vídeo anterior eu estava falando com vocês sobre regência verbal, né? E agora eu vou falar aqui nesse vídeo sobre crase, tá? Então, eu iniciei falando sobre regência verbal porque eu acho que vocês entendendo um pouquinho sobre aquele assunto que eu falei antes, né, de regência verbal, vai ficar mais fácil para vocês entenderem agora sobre a crase, tá? Como vocês puderam observar, em muitos exemplos da regência verbal, naqueles exemplos que eu dei para vocês, ocorreu a crase, tá? Então, agora eu vou perguntar aqui uma coisa para vocês. Vocês acham que crase é acento? Não, gente. Crase não é acento. Crase é a fusão entre a preposição a e o artigo definido a, identificada pela presença do acento grave. Esse acento aqui, ó. Esse aqui que tá dentro do parênteses. Tá bem? Reveja os exemplos a seguir mencionados na sessão anterior em que tratamos de regência verbal, tá? Vou mostrar uns exemplos aqui que eu já tinha falado para vocês lá no outro vídeo, quando eu falei de regência verbal, para vocês poderem entender sobre a crase, né? Já que eu já tinha mencionado lá esses exemplos e eles tinham, né, a crase lá nos exemplos, mas como o assunto lá não era esse, eu procurei não falar para não misturar muito. Mas agora eu vou trazer os mesmos exemplos e vou falar aqui para vocês sobre crase, tá? Já que em vários daqueles exemplos ocorreu a crase, tá bom? Dando continuidade aqui, tá? Vou falar aqui para vocês agora os exemplos, tá? O orador aspirava à notoriedade. Esse A tem crase. No segundo exemplo, o prisioneiro preferiu a morte à escravidão. Esse A também tem crase, tá? No terceiro exemplo, ontem assisti a partida de vôlei pela TV. Esse A de a partida também tem crase. O que ocorre é que os verbos exigiram a preposição a e os substantivos seguintes vieram antecedidos pelo artigo definido a. Tá? Preste atenção agora aqui nos exemplos que eu vou falar para vocês. O orador aspirava a notoriedade. Pode ver que tem dois as, tá? A notoriedade. Preferiu a morte a escravidão. Ontem assisti a partida de vôlei. Observe que só ocorre crase diante de palavras femininas. Nas frases em que a preposição era seguida de palavra que não fosse feminina, não houve fusão de a mais a. Por exemplo, prefiro um inimigo declarado a um falso amigo. Né? Aqui não tem palavras femininas, está falando do inimigo e do falso amigo, né? Então esse a não tem crase, tá? Porque não é seguido de palavras femininas. Há um macete para você verificar se existe fusão entre a preposição a e o artigo a. Troque a por ao ou por para a. Por exemplo, vou à secretaria. Use uma palavra masculina. Vou ao museu. Vou para a secretaria. Veja o que é possível fazer nos seguintes casos. Vamos à festa? A São Paulo? A uma linda recepção de casamento? A um parque? Ao tentar substituir por ao ou por para a, você só teve êxito na primeira frase, que foi vamos para a festa, em vez de vamos à festa. Nas demais, só havia condição de encaixar a preposição para. Tá? Por isso, somente na primeira frase você deve empregar o acento, que vai indicar a fusão dos elementos, preposição e artigo definido. Escreva, portanto, vamos à festa, tá? Que foi a única que a gente conseguiu encaixar ali o a com crase. As outras a gente não conseguiria encaixar, tá? Porque elas não são palavras precedidas de palavras femininas, tá? Então, nessa aqui, nesse primeiro caso da festa, a gente conseguiu. Confira os demais exemplos fazendo mentalmente a substituição ensinada, tá? Agora vocês fazem mentalmente aí, com essas frases aqui que eu vou falar. Apresentei-me à diretora da empresa,
né? Segundo exemplo, não pratico esportes, dedico-me às artes. Obedeçamos às leis do trânsito. Devemos aliar a teoria à prática. A maioria das situações do dia a dia, quando nos referimos à ocorrência da crase, pode ser solucionada por essa regrinha simples. É possível que você também utilize em seus textos expressões adverbiais à direita, à esquerda, à procura, à espera, à noite, às vezes, às pressas, à medida que, à proporção que e outras. Todos esses as aqui que eu falei são com crase, tá, pessoal? Não vamos esquecer disso. Expressões temporais construídas com numerais indicando horas ou dias da semana, às 6 horas, à 1 hora da tarde, às 18 horas, às 6 horas, às 13 horas, às 18 horas. Não caia na tentação de achar que ocorre crase nesses seguintes exemplos aqui. Passear a cavalo. Não leva crase, tá, gente? Essas aqui que eu tô falando não levam crase. Preservar a óleo uma peça. Pagar a prazo. Usar fogão a gás. Passo a passo. Lado a lado. Frente a frente. Enviar a você. Mandar a ela. Disposto a trabalhar. Começar a chover. Bilhetinho a lápis. Essas aqui não levam crase, tá, gente? Essa aqui mesmo, ó, pagar a prazo, eu já usei muito crase nesse trechinho aqui, achando que levava e não leva crase, tá? Vou seguir aqui no outro lado aqui. No entanto, com as seguintes locuções ocorre crase. Nesses exemplos aqui que eu vou falar para vocês, aqui tem crase. Escrever à mão, escrever à tinta, pagar a prestação. Diferente de pagar a prestação, isso é, quitar a parcela, tá? Também não ocorre crase diante de palavras femininas empregadas em sentido geral. Veja que nesse caso não existe artigo, só preposição. Olha os exemplos. Sempre vou a festas e a reuniões. Sentido amplo, genérico. Não dê atenção a pessoas bisbilhoteiras. Agora aqui vamos falar sobre crase com pronomes demonstrativos. A crase também pode resultar da fusão da preposição a com os pronomes demonstrativos aqueles, aquelas, aquilo ou aquelas. Acompanhe o raciocínio pela análise da frase seguinte. Todos se dirigirão para aquela praça ao lado do museu. Substituindo a preposição para pela preposição a gente tem todos se dirigirão a aquela praça ao lado do museu. Há necessidade de unir os dois sons vocálicos em um só. Aí, por fim, a gente obtém assim. Todos se dirigirão àquela praça ao lado do museu. Aquela com crase. Da mesma forma, ocorre a fusão nos exemplos a seguir. Esse que eu vou falar aqui, ó. Refiro-me àquilo que está brilhando no céu. É o a mais aquilo. Então, tem a junção ali dos dois as, né? A mais a, então, fica aquilo com crase, tá? As secretárias voltaram do almoço e o gerente lançou aquelas que chegaram atrasadas um olhar de reprovação. Aqui a mesma coisa, ó. A mais aquelas. Então, juntou os dois as, a gente colocou aquelas, simplesmente se uniram e o aquelas ficou com a craseado, tá? O outro exemplo. Não me dirigi a essa jovem, e sim a que está sentada perto da porta, tá? Esse a tem crase, é o mesmo que a mais aquela, tá? Então, esse a leva crase. Agora eu vou mostrar para vocês aqui uns exercícios que eu vou explicar para vocês, tá? Pra gente verificar o aprendizado, como é que foi, se vocês entenderam um pouquinho sobre o que eu falei aqui sobre crase, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês na tela, vocês vão acompanhando comigo, tá? Essa parte aqui do livro, tá? Aqui, ó. Ver se dá pra vocês, deixa eu ver uma forma que dá pra vocês conseguirem ver bem aqui, tá? Tem aqui o exercício 1, o 2 e o 3, tá? A gente vai fazer o 1 e o 2, tá? A gente vai fazer eles aqui juntos, tá?
Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá? Então, ali no exercício 1, gente, a gente vai ver ali onde a gente vai usar o a com crase, onde leva a sem crase, tá? Então, ali, ó, foi obrigado a embarcar no trem que saía às 11 horas, mas mostrou a todos seu descontentamento. Qual alternativa contém a sequência correta? Estão conseguindo ver aí? Vamos ver se estão conseguindo ver. Vocês acham que é a letra A, a letra B, a letra C, a letra E ou a letra D? Então, vou fazer aqui com vocês, ó. Foi obrigado a sem crase, embarcar no trem que saía às, esse as é com crase, o a, tá? 11 horas, mas mostrou a todo o seu descontentamento. Então, esse terceiro a aí é sem crase, tá? Então, a alternativa correta é a letra C, tá? A, as e a. Agora, vamos ali para o número 2, tá? Aqui, ó. O número 2. Vamos ler as frases ali, ó. Lançaram-se as novas conquistas. Não sei a quem puxaste. Procurei você de ponta a ponta. Constatamos que o acento que indica a crase, aí a gente vai marcar qual alternativa é a correta, tá? É a letra A, que deve ocorrer em todas as frases, em todas essas frases que eu li. Deve ocorrer somente na primeira frase? Deve ocorrer somente nas frases 2 e 3? Não deve ocorrer em nenhuma das frases? Ou deve ocorrer somente nas frases 1 e 2? O que vocês acham? O acento que indica a crase. Então, gente, a resposta correta é a letra D, tá? Nessas frases aí, lançaram-se a novas conquistas, não sei a quem puxaste, procurei você de ponta a ponta, a resposta correta é a letra D. Não deve ocorrer em nenhuma das frases, tá? O acento que indica a crase não deve ocorrer em nenhuma das frases. Então, a letra D é a resposta correta. Tá bom? Então, esses aqui foram os exercícios, né, que eu consegui trazer para vocês, pra gente falar um pouquinho sobre a crase. Agora eu vou continuar lendo aqui para vocês, né, trazendo aqui para vocês mais umas dicas, tá, da nossa caixinha, tá? Tem várias dicas aqui. Hoje eu vou falar um pouquinho mais das dicas aqui. Eu vou tirar mais dicas para vocês do que os outros dias, porque esse aqui é o nosso último vídeo, tá? Então eu vou falar aqui para vocês sobre os verbos que merecem atenção, tá? Quando vocês estiverem escrevendo, quando vocês forem falar, o verbo ouvir, a gente fala eu ouço. Caber, a gente fala eu caibo. Porque tem gente que fala eu cabo, né? E não tá certo, gente. A forma correta de falar é eu caibo, né? Tem gente que fala eu ouvo, né? Tem muitas pessoas que falam assim, né? Então, às vezes as pessoas não sabem. Mas não é, gente. Eu ouço, eu caibo. Valer é um verbo muito difícil. Às vezes as pessoas não conseguem conjugar ele, né? Então fica eu valho, né? Aqui eu tô falando, quando a gente tá falando, né? No caso, eu, né? Às vezes a gente não sabe a forma correta de falar. Quando eu vou falar em ouvir, que eu quero dizer, eu ouvi alguma coisa, eu vou falar eu ouvo. Não, falar eu ouço. O verbo valer é eu valho. Competir, eu compito. Aderir, eu adiro. Frear, eu freio. Digerir, eu digiro. Suar, eu suo, tá? Gente, não é eu sou, tá? Sou é outro verbo, é do verbo soar, tá? De soar o sino, tá? Não é de suar, de transpirar, tá? Então, aqui, suar, eu suo. Eu vou ler um trechinho aqui que eu achei legal, né? Eu vou falar aqui para vocês. Leitura é um exercício e, como qualquer outro, precisa de treino. Se você não lê, seu cérebro perde ótimas oportunidades de desenvolver a memória e a concentração de aprender novas palavras, entender melhor o mundo e ter novas ideias.
Eu achei muito legal isso daqui, muito interessante para falar para vocês, então trouxe aqui para ler. Agora tem outra coisinha aqui que é bem legal, gente, que eu vou falar para vocês de algumas palavras que eu vejo muito nas redes sociais, tá? É os erros mais comuns nas redes sociais, que eu andei dando uma pesquisada, andei dando uma olhadinha, assim, e foi os erros que eu mais percebi, assim, que as pessoas cometem nas redes sociais, tá? Então, eu vou falar aqui pra vocês a palavra certa e a palavra errada, tá? Gente, olha, ansioso. Ansioso não é com C, ansioso é com S, tá? Então, o certo é ansioso com S. Ansioso com C é errado. Família. Gente, família se escreve com L-I e não família com L-H. Então, o certo é família com L. Família com L-H é errado. Companhia com N-H é o certo. Companhia com N-I é errado, tá? Com certeza se escreve separado. Com certeza junto é errado, tá, gente? Houve do verbo existir e não houveram do verbo existir, tá? Jeito se escreve com J e não com G. Piscina se escreve com SC e não só com C. Seja é a forma correta e não seja. Você se escreve com C e não com C cedilha. Certo se escreve com C e não com S. A forma correta de falar e de escrever chovendo e não chovendo, tá? É chovendo com O. A gente, de nós, se escreve separado e não junto, tá? Falam, o verbo falam, a gente escreve com M no final e não com ão, como tem gente que bota falam, porque fica falão, tá? Tá errado. É falam com M no final. Mexer é com X e não com CH. Passou é com 2 S's e não com C cedilha. Através é com S e não com Z. Experimentar é com X e não com S. Xingar é com X e não com CH. Bem-vindo é separado por hífen e o bem é com M e não com N, tá? Bem-vindo não é junto. Chateado se escreve com E, chateado e não chateado. Chateado é errado. Simplesmente se escreve com E, é simplesmente e não simplesmente. Abençoe não leva acento no O. Então, o certo é abençoe sem acento e não com acento. Quis, verbo quis, se escreve com S e não com Z, tá? Quis com Z é o jogo, tá bom? De repente se escreve separado e não junto com 2 R's. Arrasou se